Olá, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos nós para a nossa resenha sobre coisas do desporto da nossa aldeia, do futebol principalmente, que entra numa reta de expectativa, principalmente em relação ao Maringá Futebol Clube, que estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, terceira divisão nacional. Maringá Futebol Clube que se qualificou por conta do desempenho na Série B, uma competição, a quarta divisão nacional, da qual poderia ser campeão, se levarmos em consideração o desempenho geral, mas no mata-mata acabou tropeçando diante do Anápolis de Goiás. Esse Anápolis que estará de novo no caminho do Maringá Futebol Clube. O Campeonato Brasileiro da Série C destina 4 vagas para a luxuosa Série B. Para uma cidade de médio porte como Maringá, chegar à Série B é o sonho de consumo, convenhamos. E é isso que o Maringá Futebol Clube pretende, subir o acesso para a Série B, para estar ali no patamar onde estão hoje, no caso de nós outros paranaenses, o Coritiba, o Atlético e o Operário de Ponta Grossa. Londrina estava, mas também não está mais, caiu para a Série C, está nesta Série C, aliás, são os representantes do Paraná na terceira divisão. O Maringá Futebol Clube e o Londrina, as duas equipes vão se encontrar, inclusive parece que na terceira rodada vão jogar lá em Londrina. Essas duas equipes que têm o mesmo objetivo, de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitas pessoas perguntam ao jornalista esportivo, supondo que ele saiba mais que os outros, o que não é verdade, sei tanto quanto você, em relação ao futebol, até porque o futebol é uma modalidade do desporto onde reina a imponderabilidade. Você faz uma projeção, acho que isso vai acontecer, mas isso normalmente não acontece. Vejam projeções que se faz em âmbitos até nacionais. É muito difícil você, por conta de que os dados para avaliação, os dados para análise, quais são? São o retrospecto recente. E no retrospecto recente, o que é que nós temos? Nós temos um brasileiro da Série C, onde está o Maringá Futebol Clube, que estreia neste domingo agora, dia 13, na cidade de Campinas, diante do Guarani de Campinas, do centenário do tradicional Guarani de Campinas, que já foi inclusive campeão brasileiro da primeira divisão. Veja você como as coisas mudam no âmbito do futebol. Em 1978, aquele timaço, os menos jovens, disso se lembram, quando o Guarani foi o campeão, que foi o dono do título do Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje está na Série C e também tem adversários deste quilate, do Guarani, já na estreia, do Figueirense, do Náutico, do Confiança do Sergipe, do próprio Anápolis de Goiás. Enfim, são 20 agremiações que disputam esta competição e destas 20, para uma segunda fase, classificam-se 8. Elas disputaram no mata-mata, ficam semifinalistas e estes semifinalistas terão a vaga da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Não é uma missão fácil. O Maringá Futebol Clube está no embalo. Para você ter que fazer uma projeção, eu sugiro que você se apodere do ranking nacional das equipes que disputam esta terceira divisão. E aí você, torcedor do Maringá Futebol Clube, não ficará muito otimista não, por conta de que o Maringá Futebol Clube só é superior no ranking nacional da CBF. O Maringá ocupa a posição 72. Abaixo dele, destes 20 clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, apenas 2 agremiações. Me parece que o Itabaiana do Sergipe, que está na posição 107, e o próprio Anápolis de Goiás, que foi o campeão da Série D e que está na posição 81. As outras 17 equipes estão acima do Maringá Futebol Clube, se levarmos em consideração o ranking nacional. Mas isso é uma questão subjetiva, porque o ranking considera a participação das equipes em competições nacionais. E o Maringá Futebol Clube, estes pontos que ele tem para estar na posição 72, ele subiu consideravelmente, são decorrentes da participação na Série D do campeonato. E acima, essas equipes que estão acima somaram pontos com outras participações na própria Série C, alguns até que já estiveram na Série B, até tem, né, nesta relação de 20 equipes que disputam a Série C,
até quem tenha disputado a Série A. No caso do Náutico, por exemplo, que eu me lembro agora, do Figueirense, de Santa Catarina, né? Então essas equipes têm uma pontuação maior que o Maringá Futebol Clube no ranking da CBF, estão acima, mais pontos que conquistaram por participações em outras competições. O Maringá Futebol Clube é um time 72, mas isso também não é uma coisa que você possa tomar por base e dizer, olha, como o Maringá Futebol Clube está no ranking abaixo destas 17 equipes, no Campeonato Brasileiro da Série C, ele será o 17º colocado? Não necessariamente. Eu acho até que uma outra avaliação deve ser feita. Então, você pega esses 20 clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, que serão rivais, que serão antagonistas do Maringá Futebol Clube, e considere o que é que eles fizeram nos seus respectivos estaduais. E aí você, torcedor do Maringá, ficará mais otimista por conta de que o Maringá Futebol Clube foi finalista do Campeonato Paranaense e combateu com equipes que estão na Série B, as eliminou, pelo menos a maioria delas. O caso da dupla Curitiba, são times da Série B que no ranking nacional estão muito melhores posicionados, e o Maringá Futebol Clube passou por eles, eliminou o Curitiba nas quartas de final, eliminou o Atlético Paranaense nas semifinais e empatou 2 partidas com o Operário nas finais. São equipes da Série B, as quais o Maringá Futebol Clube enfrentou, e isso é um retrospecto recente. Eu estou falando do mesmo elenco que está aí à disposição do Jorge Castilho para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Portanto, o sonho de chegar à Série B, ele é difícil, mas não é impossível, ele é atingível, it's a dream possible, é um sonho possível. Vamos lá, o torcedor maringaense certamente vai fazer a sua parte. A partida de estreia no estádio regional de Willie David será no domingo seguinte, joga no Brinco de Ouro, no tradicional, no histórico, no glamouroso, no charmoso Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas, na primeira rodada, e na segunda enfrentam também Paulista São Bernardo, jogo projetado para o estádio regional Willie David, e o Willie David merece um tempinho aqui da nossa consideração. Esse estádio, também charmoso, também glorioso, bem posicionado, mas ele está vetado para o uso dos clubes profissionais que disputam o futebol, a modalidade de futebol. Tanto que o Galo Maringá estreia agora no próximo fim de semana, no próximo sábado, dia 12, na segunda divisão do Campeonato Paranaense. E não poderá mandar o seu jogo contra o Iguaçu de União da Vitória no Regional Willie David, por conta de que há um retratamento do gramado. Uma empresa foi contratada pelo município, o estádio é municipal, o estádio não pertence a nenhum clube, o estádio pertence à Prefeitura Municipal, e através da Secretaria de Esportes, uma empresa foi contratada para dar um retrato, que o estádio está numa situação lamentável, ficou numa situação lamentável em decorrência do descuido recente, né? No final de 2024 houve uma espécie de abandono do estádio e agora a necessidade de recuperá-lo. O Galo Maringá, portanto, vai jogar contra a equipe do Iguaçu de União da Vitória pela segunda divisão do Campeonato Paranaense na cidade de Cianorte. Tem uma parceria aí entre as cidades, entre os clubes. O Galo Maringá solicitou, e o estádio municipal Albino Turbay, que também é o estádio do Cianorte, que também é municipal, onde joga o Cianorte, foi cedido para que o time maringaense, um time alvinegro da cidade de Canção, enfrente a equipe do Iguaçu pela segunda divisão. E há a expectativa de que para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Maringá Futebol Clube possa jogar no estádio Willie David. Este jogo contra o São Bernardo de São Paulo está marcado por dia 20, e a empresa, deste abril que nós estamos vivendo, e a empresa que cuida do retrato do Willie David pré-anuncia que até o dia 17 o estádio estará vetado, logo no 17, 3 dias depois será o dia 20. Agora, isso é uma projeção técnica e tem as questões naturais, afinal de contas estamos falando de um gramado orgânico que depende das condições do solo, né, da recuperação. Tomara que a empresa esteja certa na sua projeção e que o Maringá Futebol Clube possa ter à sua disposição, à disposição do seu time, para o dia 20 contra o São Bernardo, a sua estreia, entre aspas, estreia diante do torcedor,
na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Na terceira rodada sai para jogar contra o Londrina e depois na quarta rodada joga novamente. Oxalá já tenhamos o gramado do estádio Willie Davis, como historicamente sempre foi, em belíssimas condições, digno de elogios, diferentemente do que vem acontecendo recentemente, quando foi alvo de críticas severas. Então, fica aí a torcida para que isso aconteça. Isso em relação ao futebol. E esse gramado do Willie Davis, que terá inclusive nesta temporada de 2025, além do Maringá Futebol Clube já disputou o Paranaense. Disputou o Paranaense da primeira divisão, vai disputar o Brasileiro da Série C, vai disputar jogos da Copa do Brasil, pode ser um só, mas a projeção, aliás, a expectativa de que o sorteio saia no decorrer desta semana para que tenhamos conhecimento de quem será o adversário do Maringá na Copa do Brasil. Depois tem os jogos do Galo Maringá na segunda divisão e a partir de agosto, segundo projeções, a participação do Grêmio de Esportes de Maringá na terceira divisão Campeonato de Profissionais. Do Grêmio de Esportes do Maringá, eu sei que está sempre muita expectativa por notícias, mas nós não as temos. São poucas as informações, né? Está muito longe, o campeonato vai começar em agosto, mas há uma mobilização. O que se sabe é que a diretoria que é destaque está chegando, instalou as categorias de base, vai participar dos estaduais sub-15, sub-17, sub-20 e a partir daí montar um time profissional. Mas me parece que sub-15 que já estreou não foi muito bem. Mas enfim, no começo de trabalho, vamos apostar nossas fichas, vamos emprestar credibilidade para essa diretoria que aí está. Oxalá ela corresponda à expectativa que tem sofrido o torcedor do Grêmio de Esportes de Maringá. É isso. Em relação ao vôlei, as meninas do Unilife Maringá Vôlei foram desclassificadas na fase de quartas de final, mas foram desqualificadas pelo Praia Clube. 2 partidas, perderam as 2. Ninguém tinha expectativa de que elas ganhassem, ninguém supunha que elas pudessem superar o Praia Clube. O que fica é uma temporada para ser comemorada. Foi a primeira vez que as meninas chegaram, na terceira participação consecutiva na elite da modalidade, que chegaram às quartas de final, mas caíram diante do poderoso Praia Clube. Fica a expectativa para que na próxima temporada se consiga montar um elenco com mais qualidade, embora o elenco desta temporada seja um elenco bom. E aí, nos bastidores, aquela especulação: olha, o Maringá pode contratar essa atleta, contratar aquela outra, para que na temporada seguinte tenha um time mais encorpado, mais forte. Se bem que, não quero ser pessimista não, mas são maiores as chances de clubes mais poderosos financeiramente tirarem os jogadores nossos, enfim, tantas que se destacaram. Existe, na verdade, o risco de que essas atletas recebam propostas para defenderem equipes mais expressivas, mas também há a possibilidade de que estejam disponíveis, e o Almir Gaudêncio, que é técnico e coordenador ali, conhece muito bem esse universo e pode trazer reforços, pode trazer jogadoras que deem uma encorpada para o nosso Unilife Maringá, porque fez uma boa temporada, chegou até onde dava para chegar, está na elite da elite. Passou da primeira fase, chegou a disputar a Copa do Brasil, se qualificou para os playoffs. É uma posição para ser comemorada. Aquela questão do copo meio cheio, meio vazio, né? O copo do Unilife Maringá, eu acho que está meio cheio. Foi uma temporada assim para comemorar. Isso em relação ao desporto, a gratidão pela sua atenção. Você que sempre nos acompanha, um abraço fraternal e forte para quem é do sul, para quem é do norte. Axé e boa sorte.